Deus não quer que a igreja tenha deficiências na sua fé, né? A nossa fé, ela tem... É um processo, né? Primeiro acontece o que eu costumo dizer que é um estalo inicial, né? Aquela revelação impactante no início, né? Quando o seu entendimento é aberto para a graça. Então esse é o primeiro momento da fé. Só que essa fé, ela tem que ser desenvolvida. Ela tem que ser amadurecida. Por isso que eu digo que eu sempre digo isso, né? Quando as pessoas entram em contato com a gente, irmão, estou conhecendo a graça, estou muito feliz, mas ainda estou cheio de dúvidas. Amado, isso é perfeitamente normal. Porque é assim, você tem aquele impacto da revelação, de repente você lê um livro, você assiste a 1 ou 2 estudos, né? E você tem aquele despertamento, é maravilhoso. Mas há muitas dúvidas, né? Então, a sua fé tem aquele início, mas você vai seguir amadurecendo esta fé. A fé, primeiro, ela veio de dentro para fora, né? É como diz o Evangelho, a fé vem. E o vem, a palavra vem, no grego, ela aponta para algo que vem de dentro para fora, né? Ou seja, a fé é um dom que já está no Filho de Deus. Todo filho de Deus, ele já nasce com o dom da fé. Tá? E quando ele ouve o Evangelho, e quando Deus quer abrir o entendimento dessa pessoa... Porque é Deus que abre, né? Deus abre então o coração do filho dele e a fé vem, ela se manifesta na mente do filho de Deus. Então tem aquele primeiro impacto, mas tem que haver um amadurecimento. E é o que Paulo fala aqui. Filipenses capítulo 2, verso 12. Olha só que interessante. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Que maravilha, né? Aí ele disse... Assim como vocês fazem isso, assim como vocês são obedientes, desenvolvei a vossa salvação. Olha aí, amado. Com temor e tremor. É desenvolver a salvação. O que é isso? Algumas pessoas interpretam essa passagem de maneira bastante equivocada, né, obviamente, dizendo que desenvolver a salvação é você lutar para ser salvo. Ó, irmão, você desenvolva a sua salvação. Sabe, tem que jejuar, tem que ser fiel dizimista, tem que subir ao monte, tem que cumprir os mandamentos, tem que tomar santa ceia para você ser salvo, desenvolver a salvação. Não é isso que Paulo está falando. O Paulo está falando de algo que o povo já tinha ali, e nós já temos. A salvação no entendimento. Tá? Lembrando que a salvação que vem na mente não é salvação eterna. Tá? Quando você ouve o Evangelho, você crê com o coração e você confessa Jesus, é quando a salvação alcança o aspecto do conhecimento da sua alma. Então, Paulo não está falando de salvação eterna. Ele está falando de algo que eles receberam como igreja, a salvação da mente, e que eles tinham que desenvolver a salvação da mente. Isso é sinônimo de desenvolver a fé, a mesma coisa. Porque a salvação da mente vem por meio da fé. Então, desenvolver a salvação é desenvolver a fé. É você amadurecer, é você crescer, é você evoluir na sua fé. É o chamado para a igreja. Agora, veja, amado, o interessante disso aqui, desse versículo que nós acabamos de ler, que o desenvolvimento da nossa salvação na mente, né, ela tem muito de um esforço nosso. Você percebe no versículo que Paulo fala, olha, assim como vocês são obedientes, desenvolvam a salvação de vocês. Então, veja bem, alcançar a salvação da mente, obviamente, não depende de nós. Isso vem pela graça. Deus é que abre o nosso entendimento, nós sabemos disso. Então eu entendo dessa maneira, eu entendo que a fé, num primeiro estalo, quando o coração se abre, é Deus que agiu ali, obviamente. Mas o desenvolvimento dessa fé, pelo menos em parte, depende de nós. Eu sei que parece contraditório, né? Falar que algo dependa de nós, mas eu estou falando em termos de querer, de buscar conhecer. O Paulo falou isso aqui, você vê claramente o que Paulo está falando, você vê claramente que é um chamado à igreja. Igreja, desenvolvam a salvação de vocês. Então vocês receberam a salvação da mente, o Senhor Deus abriu o entendimento de vocês para o Evangelho, então desenvolvam essa salvação. Efetuem, né, algumas versões bíblicas aparecem efetuem a salvação. Isso tem um sentido tanto de você colocar a fé em prática no seu dia a dia, como você buscar conhecer mais de Deus. Né? Como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Sabe? Então existe sim uma responsabilidade do Filho de Deus em querer buscar conhecimento. Não é buscar salvação, não é buscar posição espiritual, é buscar conhecimento. Por exemplo, você que está ao vivo agora com a gente aí, ou você que está pela gravação, você separou um tempo da sua vida, nosso tempo é algo precioso, e você separou um tempo da sua vida para se dedicar a conhecer, a estudar a palavra. Você está fazendo exatamente o que Paulo recomendou aqui aos Filipenses. Você está buscando desenvolver a sua salvação.